slide eu coloquei em homenagem ao meu amigo Marcelo. Aqui está um pouco do que o Geraldo acabou de falar. E o que a gente, por incrível que pareça, quer sejam grandes corporações, em médias, pequenas empresas, a gente vê isso muito acontecendo. Ou seja, o que você quer? Aonde você quer chegar? O que você tem como objetivo? Qual é o seu negócio? E essa pergunta, e quando a gente pega esse mesmo questionamento e se faz, e eu tenho ultimamente me compreendido muito com isso, numa discussão intensa aqui interna entre eu e o Frederico, mais notadamente, a gente está começando, eu comecei agora a compartilhar isso com o Geraldo, a gente tem visto que existe uma completa ausência de clareza, mesmo nas pessoas, de quais são os seus objetivos. Eu me lembro muito claro minha mãe me falando, graças a Deus ela está viva, mas aí ela fala isso como, sempre falou isso para mim, nenhum vento ajuda a quem não sabe onde quer chegar. Eu sempre escutei isso desde pequeno. O que essa frase quer dizer, né? Que é a mesma que a Aida fala da Alice. Sem você ter clareza de propósito, você não chega. E aí começa uma discussão, que é onde a gente tem, eu falei que a gente tem entrado agora, é um objeto inclusive de pesquisa que eu estou fazendo, começa com o indivíduo. Existe uma dissintonia, muitas das vezes nas empresas. O que é uma empresa? Começando por isso aqui, uma empresa. Principalmente uma empresa, um conjunto de recursos, dos quais um que se destaca mais são os recursos humanos. Então, uma empresa é um organismo vivo. E se você imaginar que se a empresa é composta por diversas pessoas, se essas pessoas, dentro da sua individualidade, não têm clareza do que elas querem, como você pode esperar que essa pessoa vai ser um agente de execução, de consecução dos objetivos da empresa? Esse é um primeiro ponto muito importante. Então, agora, quando a gente fala assim nas pessoas, isso coloca quase que numa situação acima do que a gente está comentando. Se você levar isso para o alto nível da empresa e fizer entrevistas individuais com alta administração, eu te garanto que o resultado dessas entrevistas ele não é uniforme. Qual é o objetivo da sua empresa? Conversa com você, vamos conversar com o Guilherme. Talvez vocês, que são diferentes, tenham mais clareza. Mas eu posso afirmar para vocês, a minha vivência só em grandes corporações. Não existe essa clareza. E se não existe clareza na alta administração, como que a gente pode exigir, esperar clareza do tático e do operacional? Então você imagina, é um pouco do cabo de guerra, é um pouco do telefone sem fio, se o processo de comunicação não está estabelecido e os objetivos, o entendimento do que é o negócio não está claro, se a gente não define com clareza que negócio é esse, a gente pode imaginar qual é o resultado disso. O Geraldo comentou uma coisa aqui muito importante que a gente vai tentar resgatar aqui, e ele já até prenunciou, assim, por que essa turma está começando o módulo de finanças, vamos dizer assim, falando filosoficamente? Mas é porque é isso. Finanças é mera consequência. Se não tiver uma visão holística, uma visão do todo da empresa, qualquer número é um mero número, é um dado. Né? E aí, tem uma frase para mim, eu vou fazer algumas marcações aqui hoje, que eu acho que vale a pena a gente manter. A primeira dessa é essa reflexão de propósito, de ter clareza, se a gente, quando a gente chegar na nossa organização, entender se o objetivo comum, nós vamos resgatar o fato do nosso módulo ser o último, acabou que aconteceu acidentalmente, né, por uma questão de agenda de um dos professores, mas na verdade foi muito bom, muito conveniente, porque a gente vai fazer uma
Eu acho que os próximos a gente tem que manter essa sequência. Só queria contribuir, Márcio, nesse sentido de entender o objetivo do negócio. Há pouco tempo atrás eu assisti um programa na Carminho de Cristo falando sobre o Peter Drucker. E um cara lá, ele tinha uma empresa que ele fazia manutenção em casa, o famoso marido de aluguel. Nos Estados Unidos ele tinha uma equipe que fazia esse tipo de serviço. E numa reunião com o Drucker, esse cara chegou, contou o negócio dele, e o Drucker virou para ele e falou assim: qual é o seu negócio? Ah, meu negócio é prestar serviço de manutenção, assistência e tal. Eu falei assim: não é esse o seu negócio. O seu negócio é treinamento e capacitação de pessoas. E de uma forma diferente, ele não contratava as pessoas e mandava fazer. Ele dava o treinamento, como tinha que fazer, e mandava a pessoa para a casa do cliente para poder fazer o serviço. Então, a partir do momento que ele entendeu que o negócio dele era capacitar a pessoa, ele criou a estrutura para melhorar isso. E aí a empresa dele começou, cresceu e deslanchou. Né? Então, isso dá um exemplo bem prático dessa, às vezes, a miopia do empresário de achar que está indo no lugar certo e não está. Exatamente. Quando a gente faz, eu costumo, o pessoal trabalhava comigo, minha equipe, tem uma pergunta que eu faço muito, que é perguntar à pessoa assim: qual é o seu objetivo? O que você quer da sua vida? E essa é uma pergunta tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de responder, porque daí está a sua capacidade de doação, de ação, de energia para a consecução desses objetivos. E o que a gente tem visto é que a maioria das pessoas, ou uma grande maioria, nós podemos dizer, tem um nível de insatisfação muito alto. Por quê? Porque, na verdade, entra num status quo que a própria vida vai conduzindo, se deixa levar por isso, por uma questão, talvez, de renda, de conveniência, muitas das vezes, mas aquilo não é exatamente o que a pessoa quer. E nesse sentido, como é que você pode imaginar que essa pessoa que não tem clareza do que ela quer e do que aquilo que ela realmente lhe dá prazer, ela possa contribuir dentro do objetivo comum da empresa? Não tem como. Porque, Márcio, incide dois setores sobre essa pessoa, que eu acho: zona de conforto e auto-enganação, auto-ilusão. Então tem muita. Isso é o tipo do ser humano, né? Zona de conforto, velocidade cruzeiro, não trepida, não sobe, não desce, não tem turbulência, o barulho é o mesmo dia todo dia. É inércia. E a auto-enganação, né? Eu sou melhor porque eu estou nessa empresa, aqui eu vou subir, você é. Você sabe o que o Jack Welch pergunta, uma variação dessa pergunta? Ele faz uma pergunta que ele chama de 20 e 10. Se eu te der 20 milhões de reais, dólares no caso aí, ou 10 anos de vida, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Isso já dá para pensar. Se eu só tiver mais 10 anos de vida, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje? E é mais ou menos esse questionamento. Agora tem um problema nisso, porque esse modo padronizado de agir, de pensar, nós estamos vivendo nesse momento ruptura, uma total ruptura dessa forma de pensar, da forma de aprender, porque o modelo dessa geração, e mesmo da geração isso é um conflito muito grande que a gente está vivendo hoje, o modelo educacional é um modelo da padronização, que veio da Revolução Industrial, é um modelo de Taylor e Fayol, é um modelo de repetição. Só que hoje o mundo não admite mais isso. Nós estamos vivendo um mundo onde a palavra, por mais desgastada ou de certa maneira batida que esteja, que é a inovação, a criatividade, a colaboração, o engajamento das pessoas, essa é a tônica do dia de hoje. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. Então, quando você fala da velocidade de cruzeiro, seja ela tácita ou implícita, vem muito da forma nossa de pensar, de como a gente está
condicionado a pensar. Uma forma de não pensar. Né? Ou de não pensar. E aí você chega numa realidade como essa, nós não fomos pagos, ou nós não fomos treinados a pensar. Só que tem um detalhe, quando você pega, e foi apresentado aqui naquele dia, o Marcelo não estava, que é aquele vídeo do Did You Know? Você viu o vídeo? Aquele vídeo, na minha visão, você, acho que ainda não viu, esse vídeo é muito importante, que ele é muito forte. Esse vídeo. A gente pode até passar depois aqui, acho que vale a pena ver no meu computador. Did You Know mostra o seguinte, o mundo que a gente estava acostumado, acabou. A dinâmica é outra. Capacidade de processamento, de informação, de comunicação, a aproximação das fronteiras, que é a questão geográfica, pouco importa. Pouco importa. Enfim, nesse sentido, resgatando o que a gente estava conversando aqui, de clareza de propósito, de entendimento de objetivo, tem uma frase de um célebre, eu diria que é um pensador, do William Edward Deming, e para mim, eu diria que é o seguinte, isso aqui deveria ser um mantra de qualquer empresa. A gente deveria ler, eu diria mais até que empresa, deveria ser um mantra, inclusive, das pessoas. Por quê? Existe uma coisa, e isso eu tenho tido a oportunidade de experimentar nos últimos 5 anos, quase 6 anos, que é de conviver com pessoas um pouco diferentes do nosso modelo, do modelo brasileiro. O brasileiro, eu considero que o brasileiro tem uma característica assim, fantástica. Se você compara o brasileiro com o norte-americano, eu acho que o brasileiro dá show. Aliás, eu acho que o brasileiro dá show no geral, exceto por uma coisa que o brasileiro não tem. Nós, brasileiros, fomos forjados e formados no jeitinho e na capacidade de adaptação. Mas a nossa capacidade de adaptação, o nosso nível de flexibilidade deveria ser, que é uma coisa positiva, ser flexível, ser adaptável, isso é muito bom. Só tem uma contradição nisso aí que é mortal para o brasileiro, é a capacidade de planejamento. O brasileiro não planeja. Eu tenho vivido com europeus nos últimos 7 anos, vivido no bom sentido, gente, pelo amor de Deus, nos últimos 7 anos, e a grande dificuldade nossa, que eu tenho essa deficiência, no qual, isso que eu comentei com vocês há pouco, eu tenho investido tempo de pesquisa nisso. Eu acredito que hoje 2 coisas são fundamentais para a transformação da vida de qualquer pessoa e aí a vida de qualquer empresa: planejamento e conhecimento. São 2 palavras da ordem, do momento, e eu garanto que do dia. O que o brasileiro? A falta de planejamento é muito caro para o brasileiro. A falta de entendimento de propósito é muito claro. Quando a gente lê essa frase para mim, não sei se ela está clara, eu acho que ela é autoexplicativa, né? Não se gerencia como se mede. Se você não tem condições de definir métricas para aquilo que você faz, você não tem como controlar. Tá bom, tá ruim. Tá bom, tá ruim sobre que parâmetro. Eu tenho que definir parâmetros. Agora, eu não consigo medir aquilo que eu não defino. Ah não, mas empiricamente eu conheço a minha empresa e eu vou tocando. Por isso que eu tenho um lado bom do brasileiro, que é essa capacidade de flexibilização, de adaptação e do jeitinho. Eu acho que o jeitinho está acabando. De um jeito ou de outro. Porque no mercado, que a gente quer ou não, a palavra é boa ou não, globalizado, ou seja, um mercado sem fronteira, onde a capacidade, a escala, e não é a escala da Revolução Industrial, estou falando de escala de tamanho para atender uma demanda, nós chegamos aí a 7 bi, né, a população, você tem escala, não tem essa de ser pequena ou média empresa, isso para mim está acabando. Existem empresas profissionais e empresas que vão morrer. E aí a gente entra nessa frase, ou seja, eu tenho que definir. Agora, como é que eu posso definir se eu não entendo? Eu estou voltando no que eu estava falando. Gente, isso aqui, se essa
bate-papo, curso não, por favor, esse bate-papo nosso acabasse agora, talvez esse seja um dos slides mais importantes do que a gente vai falar hoje. Na hora que a gente volta e faz o dever de casa, será que eu entendo completamente o negócio do supermercado? Eu tenho a visão do todo, não entender o setor de compra, o setor de estoque, entender do setor de pessoal, isso não importa, ou quer dizer, importa, mas ele sozinho não diz nada. Ele não me dá retorno, ele não me dá indicativo se a minha empresa está boa ou está ruim. O máximo que ele pode me dar, alguma evidência clara, quando o negócio já está muito fora de controle, de que tem algo errado. Mas aí é tarde, mas o que está? E outra coisa que a gente é especialista, de tentar tratar o sintoma. Então vamos tratar o sintoma. Toma aí o analgésico, mas e a causa? Você só consegue tratar a causa se você tiver clareza do todo. Então, essa frase, eu acho que ela tem que ser refletida, a gente tem que chegar em casa, que eu digo, em casa, pessoalmente, porque aqui tem muito a ver com o que nós queremos na nossa vida, e quando a gente vai para dentro da empresa, é exatamente a mesma coisa. Qual o objetivo da minha empresa? Aonde eu quero chegar? Como eu vou chegar? Como eu vou fazer para chegar lá? Para isso eu preciso gerenciar, eu preciso medir, eu preciso definir. E se eu não gerencio, o sucesso pode ser um obra do acaso, mas o sucesso consistente, o sucesso com perenidade, não se consegue sem isso aqui. Isso eu garanto para vocês.